Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Carreiras Imprevistas, a 7ª série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que iniciaram uma carreira em áreas muito diferentes desde a sua formação inicial e perceber as suas motivações. Fique connosco e conheça estes percursos ímpares. Nancy Oliveira nasceu no Canadá, mas rumou a Vila Verde com apenas 3 anos. Fez a licenciatura e o mestrado na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A gestão de desporto era a área que mais a encantava e ainda chegou a estar ligada ao mundo do desporto. Mas trocou as sapatilhas pelos sapatos e criou as marcas Namorarte e a Portugal Production. Vamos já saber como é que isso aconteceu. Olá Nancy, bem-vinda ao Alumni Mundos. Obrigada. Olá, bom dia. Obrigada por me terem cá, por me terem convidado. É um gosto, é uma honra enorme estar cá. Obrigada a nós por estar cá. Vamos começar pelo desporto, que foi o curso que tu tiraste na Universidade do Porto. Como é que começou essa ligação, essa paixão pelo desporto? Olha, eu costumo identificar-me muitas vezes como uma pessoa que... Eu tenho 47 anos hoje e costumo referir muitas vezes que, apesar de ter 47 anos, ainda não sei o que é que quero ser quando for grande. E é um pouco... A minha história de vida reflete isso. Eu não sei o que é que quero ser quando for grande e isso também não me importa. Não é uma preocupação. Eu vivi sempre um pouco as minhas opções desta forma leve, que muitas vezes até é condicionada às vezes pelos adultos, porque nos vão constantemente perguntando o que é que nós queremos ser, e eu, como nunca descobri, fui andando a experimentar uma série de coisas e foi isso que me trouxe até aqui, foi a experiência. E a minha ida para o desporto esteve muito ligada ao grupo de amigos com quem eu convivia no ensino secundário. Não esteve necessariamente ligada a uma prática desportiva que eu fizesse mais, embora estava sempre muito envolvida no desporto escolar, fui atleta de algumas modalidades, nomeadamente no atletismo do Sporting de Braga, mas nunca levei o desporto como uma... Não era a minha alma, o desporto não era a minha alma. Eu acho que o que era um bocadinho a minha alma, e ainda é hoje, era de facto ensinar, partilhar o que eu aprendo. Isso, hoje tenho a certeza que foi por isso que eu fui para esta área, porque era uma área interessante onde eu poderia ensinar alguma coisa e que era um tema que eu gostava. Quando pensaste no desporto era dar aulas ou... Era partilhar, era ensinar. E depois fui para a faculdade. Aliás, logo no ensino secundário, naquela fase em que nós vamos para o 10º ano para escolher a nossa área, eu fui muito envolvida pelo grupo de amigos com quem estava. Curiosamente, eu fui para uma escola, eles foram para outra. Eu antes de chegar à faculdade era de facto uma muito boa aluna. Depois, quando cheguei à faculdade, distraí-me com uma série de outras coisas e já não era assim tão brilhante nos resultados académicos, mas porque também estive sempre muito envolvida em associações de estudantes, federação académica, portanto, isso foi um traço meu desde sempre, e acabei por ir para uma escola diferente e tive que fazer um percurso novo. Ou seja, aquilo que me levou até àquela escola, que era a Escola Secundária Carlos Amarante, quando lá cheguei, afinal já não tinha, porque eles acabaram por ir para outras escolas e pronto. Mas fiz novamente ali o meu percurso e o grupo de amigos e o desporto, o curso de desporto em si é alegre, é leve, é bem disposto, os alunos de desporto têm sempre assim uma aura muito diferenciada dos restantes alunos e aquilo era uma coisa que me agradava, o bem-estar diário agradava-me. E portanto depois foi uma coisa natural. Se eu estava a estudar desporto, naturalmente eu nunca questionei muito isso, embora a minha mãe, por exemplo, pediu-me muito que eu fizesse, por exemplo, direito, que era, acho que um bocadinho o sonho dela de ter estudado e ela não teve a oportunidade, mas aquilo nunca me interessou, então eu fui fruindo as coisas e entrei. Mas levando na desportiva, não é? Completamente na desportiva, leve, e pronto, e fiz, e como eu estava a dizer, tinha relativamente boas notas, então foi relativamente simples também entrar na FECDEV, que na altura chamava-se FECDEV, hoje já tem outro nome, porque pronto, também vinha bem preparada para isso e a escola Carlos Amarante também ajudou. E depois o resto é tudo uma história longa de muitas coisas que aconteceram, novos envolvimentos com a Associação de Estudantes, com as áreas da faculdade em que eu podia participar, por exemplo, o Conselho Pedagógico da faculdade, o Conselho Científico da faculdade, participei nessas coisas todas, ou seja, estudar, fazer a licenciatura era uma espécie de algo que eu fazia
porque fazia parte e eu estava ali, tinha que fazer aquilo. Mas o que era mesmo importante era estar com as pessoas, conhecer. Eu acho que foi isso, o envolvimento e a minha partilha constante em outras atividades que me levou também a ligar-me muito à gestão desportiva e ao gabinete de gestão desportiva, porque isso me permitia organizar coisas, criar projetos, organizar, e na altura o gabinete era liderado pelo professor Pedro Sarmento, também tinha muito teve sempre durante toda a sua carreira essa força de arrastar os alunos que tinham energia para gastar, e isso fez muito parte da minha vida, e portanto foi por isso que eu também depois segui para o mestrado na gestão desportiva, porque me permitia, mas eu só sei isto hoje, eu vejo isto hoje, na altura eu não sei porque é que fiz, na altura eu não pensava sobre isso, eu simplesmente fazia. Hoje quando eu olho para trás e faço essa questão, mas porquê é que eu fiz isto, porquê é que eu escolhi? Compreendes, não é? Eu consigo ver porquê, porque havia ali toda uma dinâmica criadora e mobilizadora que até hoje me agrada, e isso reflete-se na minha vida, das sapatilhas para os sapatos, dos sapatos para vários projetos em que já estive envolvida, porque a minha energia natural é essa, é mobilizadora. Então acho que o caminho foi um bocadinho por aí, e depois fui fruto desse envolvimento que eu aconselho toda a gente que estiver na universidade a ter, desse envolvimento com a Associação de Estudantes, com a Federação Académica, com as atividades que vão decorrendo, para além de estudarem, obviamente também sugiro que estudem muito, mas para além disso aproveitar toda essa energia que flui, faz-nos, dá-nos algo que se calhar só a matéria que nós aprendemos, só o conteúdo certamente não dá, que é conhecer pessoas e conhecer realidades. Uma coisa que foi muito, muito importante para mim foi todo o tempo que eu passei na Federação Académica, por exemplo. Eu fiz parte durante todo o tempo que estive na Universidade da Comissão Executiva do Desporto, nem sei se chama assim, mas na altura chamava-se Comissão Executiva do Desporto da Federação Académica do Porto, e isso fez-me criar um conjunto de laços com pessoas que até hoje são meus amigos, de todas as faculdades. Esse networking, não é? O networking era isso, o networking era como mobilizava, era conhecer de facto gente de várias áreas e com elas construir coisas, organizar atividades, organizar campos de montanha, torneios, os campos de férias do Algarve, famosíssimos, nem sei se ainda acontecem, mas que de facto nós fizemos durante muito tempo, e essa energia mobilizadora que ia muito para além daquilo que cada um de nós estudava, ligou-nos para a vida toda, e isso fez de mim obviamente que eu sou hoje, e essa dinâmica do envolvimento. Claro que os conteúdos que eu aprendi no desporto na faculdade ajudaram-me muito no calçado, porque eu aprendi muitas coisas sobre corpo, sobre pé, sobre movimento, sobre postura, que as pessoas da indústria do calçado não sabem, que os designers de calçado não sabem, que os sapateiros que fazem sapatos não sabem, que os engenheiros que desenvolvem saltos e solas não sabem o que nós sabemos, nós os do desporto sabemos, e isso permite-me contribuir de uma forma às vezes muito que ninguém está à espera, porque eu chamo a atenção de um pormenor que eles não tinham pensado sobre isso, porque de facto não vêm do desporto, não vêm do desporto, e portanto as coisas acabam todas por se interligar. Eu tenho esta percepção de que, porque toda a gente diz do desporto, como é que tu vês de educação física, mas porque é que tu tens uma marca de sapatos que só parece estranho, mas não é, porque realmente é a vida a acontecer, desde que a deixes acontecer, não é? Acho que muitas vezes as pessoas não deixam tanto a vida a acontecer, e eu deixo muito a vida acontecer. Então, vai tudo fluindo. Vai tudo fluindo e vai tudo acontecendo. É um bocadinho isto. Eu já percebi, nós já percebemos que tu gostaste de estar na faculdade, não é? Eu gostei, mudou a minha vida toda e marcou-me para todo sempre. Ainda hoje, se vejo uma publicação da nossa faculdade, as lágrimas correm imediatamente. Eu fui abençoada por uma... Eu acredito que isso possa acontecer, obviamente, nos anos seguintes, mas eu sinto-me muito abençoada e nem sou uma pessoa muito religiosa, estou a dizer abençoada porque realmente sinto-me mesmo privilegiada, acho que a palavra seria mais essa, pelo tempo que eu vivi, porque eu vivi na Faculdade de Desporto, na altura FECDEF, na transição eu ainda fiz parte do barracão, ainda fui à festa de desmontagem do barracão. Quem é da FECDEF tem isto presente de certeza absoluta, porque foi muito emotivo para nós. Eu fiz 2 anos nessas instalações que tinham mais de 20 anos, julgo eu, de instalações provisórias,
e depois transitei para as instalações que na altura eram novas, que agora já não serão tão novas, porque já passaram outros 20 anos, mas essa passagem de um mundo mais difícil, não é? De um momento em que os estudantes tinham lutado todos muito antes de mim para terem instalações novas, greves, aconteceu tanta coisa. Mais oportunidades e mais condições, não é? Tinha havido ali uma luta muito grande. Eu já não passei pela luta, eu já só recolhi os frutos da luta, eu não passei por essa luta, mas é um bocadinho que eu equiparo às vezes que eu ao falar com a malta mais nova, com os meus filhos e com outras pessoas até mais velhas que os meus filhos, eu disse, nós somos a última geração que se lembra do mundo ser analógico, porque depois os outros já não se lembram, e em relação à faculdade é um bocado isto, a nossa faculdade em particular. Eu fiz parte de um grupo de pessoas daqueles anos, das pessoas que entraram em 93, 94, 95, 96, que passaram essa transição de viverem ali uma faculdade que era difícil, nós tínhamos que andar a correr com as mochilas às costas todos molhados, da piscina do não sei para onde, depois a correr não sei para onde, para uma vida muito mais facilitada, muito com instalações brilhosas ali, tudo topo de gama. Tudo ali pertinho. Sim, e depois também com um corpo de professores que ainda há pouco também comentava, que na altura era também muito jovem, com muita pica, se me permitem, não é? Com muita coisa para provar, com muita vontade de fazer coisas, e quando se junta isso, umas instalações novas, uma energia renovada, porque se tinha conseguido alguma coisa, um grupo de professores que também, muitos deles também em formação e que tem professores da Faculdade de Desporto que fazem parte de mim. Ponto. Não tem como eu ser o que eu sou hoje sem essas marcas que estas pessoas deixaram em mim e que eu vou agradecer para sempre. E isso foi aquela época foi muito especial. Dir-se que eventualmente outras pessoas de outras épocas também tenham a sua época especial, mas eu só vivia a minha, não vivia das outras, e marcou-me muitíssimo. Tenho muitos amigos até hoje que são os meus melhores amigos até hoje, são dessa época, altura. São da faculdade, apesar de eu nem sequer ter ido para a escola, de eu não me cruzar com eles nos encontros, a maior parte são professores de educação física, eu não me cruzo com eles no dia a dia, não me cruzo com eles nos encontros do desporto escolar, não vou às mesmas ações de formação, mas são aqueles amigos que ficaram, mas são os que ficam, e eu sei, também tenho acompanhado a luta, não é? Que a luta deles também não está fácil de momento, e as pessoas que se formaram juntamente comigo tiveram muita dificuldade em se colocar, não é? Passaram aqui por uma fase de concursos até conseguirem realmente alguma coisa, foi também uma luta para eles, e eu digo muitas vezes, era preciso gostar muito de ser professor de educação física para passar por aquilo, porque eu nunca concorri à escola, eu fiz estágio e naquele ano decidi que eu não queria dar aulas. Aliás, costumo dizer isso algumas vezes, passei mais de 20 e tal anos da minha vida certa de que queria dar aulas, porque quando a minha professora primária me perguntou o que é que eu queria ser, eu queria ser professora, porque eu gostava muito dela. Então fiquei 20 anos convencida que queria dar aulas, e quando fui para a escola fiquei convencida que não queria dar aulas, que queria fazer outras coisas por várias dinâmicas que estavam a acontecer com os jovens, e eu achava que podia impactar mais pessoas se não estivesse na escola, que era preciso fazer um trabalho a anteriori daquilo. E tive a felicidade de ser logo desafiada para projetos da área de gestão desportiva que me permitiam trabalhar noutro foco, impactar de outra forma. Era isso que eu te ia perguntar. Tu gostaste de estar na faculdade, mas pensavas o que é que farias depois de terminar o curso? Já me disseste que quando entraste era a ser professora, mas depois a perspectiva foi mudando, não é? Como é que depois surgiu... Como é que tu decidiste depois mudar um bocadinho a tua área? Não decidi, é a vida a acontecer e eu a aceitar. Não decidi, é muito raro. Aliás, eu posso te dizer que hoje, atualmente, 2023, é o primeiro ano da minha vida que eu estou a fazer um plano para o que quero que aconteça na minha vida nos próximos 5 anos. É a primeira vez que eu faço isso. Não sei muito bem o que é que vai resultar, porque eu nunca fiz isso antes, mas neste momento estou a preparar a empresa e as pessoas que trabalham comigo, os projetos, para um fim específico. Tenho um objetivo específico que quero atingir, sei o que quero fazer nos próximos 5 anos, ou pelo menos acho que sei. E estou a fazer isso proativamente, estou a fazer o plano, a tentar organizar uma estratégia. Estou a organizar uma estratégia. Nunca fiz isso antes. Não planeei o que ia estudar, não planeei se ia dar aulas ou se ia para a gestão, não planeei casar e casei, nunca planeei ter filhos e tive 2, nunca planeei ter cães e tenho 2. Não planeio, geralmente não sou de
fazer plano, sou de estar sempre de coração aberto e geralmente, demasiadas vezes, digo sim às coisas. Mas tenho tido sorte também e tenho conseguido encontrar pessoas incríveis e agarrar projetos, e algumas coisas também não correm tão bem, obviamente, mas a jornada tem sido de ir andando, e a passagem para a gestão desportiva ocorre porque me desafiaram a organizar um determinado evento e eu disse, então claro que sim, e vou lá, e depois conheci outras pessoas que acharam que eu podia fazer a parte de outro projeto que estava a ser criado, que era a Fundação Gaia Cidade de Ouro, que depois deu origem à Gaia Anima, que era uma empresa municipal. Então da organização de um evento passei para a Gaia Cidade de Ouro, depois passei e fui andando assim, e depois organizei um evento em parceria com a Confederação do Desporto de Portugal. E o líder da altura era o professor José Manuel Constantino, também que eu tinha estudado, não é? Para mim era um ídolo, o professor José Manuel Constantino, e é até hoje. E nesse âmbito, a organizar um evento aqui em Gaia com a Confederação, o professor José Manuel Constantino depois convidou-me para ir para o Instituto do Desporto, onde ele foi presidente durante algum tempo, e eu, bora lá, mas porquê é que eu não ia ir? Na altura tinha concluído o mestrado também, e portanto isto foram coisas que foram acontecendo e... Foste agarrando as oportunidades que foram surgindo. Foram surgindo ideias e eu fui sempre dizendo, olha, parece-me bem, vamos lá experimentar. E lá fui eu, de malas aviadas para Lisboa. Foi uma experiência maravilhosa porque eu tinha aprendido a gestão desportiva. Eu faço parte dos primeiros, não é? Que fazem gestão desportiva, e eu nem sequer vinha de uma formação de gestão desportiva. Havia já um grupo de colegas que eram formados em gestão desportiva, mas eu não era, eu era da educação física, a trabalhar em gestão desportiva. E aprendi, tive o privilégio de aprender numa empresa municipal também a informação, também com o apoio do professor Pedro Sarmento, na altura estava muito ligado a esta área. E depois tive o privilégio de ir para o Instituto do Desporto, liderado por um homem que vinha das raízes da educação física, que era o professor José Manuel Constantino, que era referência para nós todos. Estive ligado ao projeto Mexas, que ainda tem aí, por aí algumas raízes, que eu sei que eu vejo de vez em quando, mas fiz parte da equipa que criou e implementou o projeto Mexas, o que me deu uma visão do que estava a acontecer ao nível da promoção da atividade física na população adulta sedentária no país inteiro. E fiquei com uma percepção do que se passava, quer com as federações, eu fiquei com uma percepção maravilhosa em 3 anos que eu tive no Instituto de Desporto. Foi mais uma licenciatura, não é? Percebi como é que funcionava o desporto em Portugal, nas suas várias vertentes. E foi um bocado exercer a tua área, vá. Ainda estavas na tua área. Estava completamente, embora eu fosse licenciada em Educação Física, em Ciências do Desporto e Educação Física, e não em Gestão Desportiva, mas efetivamente eu estava a trabalhar completamente nessa área e continuei durante os 7 anos seguintes, porque depois dessa experiência numa empresa municipal e no Instituto do Desporto, ou seja, ao nível nacional, eu enviei eu descobri por uma notícia de jornal da terra de onde eu sou, de Vila Verde, num fim de semana que fui a Vila Verde, comprei um jornal. As coisas não, é engraçado que as coisas acontecem por acaso, mas não acontecem por acaso. Eu raramente ia a Vila Verde de autocarro, ia quase sempre de carro ou de comboio, e naquele fim de semana fui de autocarro, nunca tinha comprado um jornal da terra, comprei um jornal da terra naquele dia, e vim a ler uma notícia, e havia uma notícia lá que dizia que ia ser inaugurada uma empresa municipal em Vila Verde para gerir as instalações desportivas de Vila Verde. E eu olhei para aquilo e pensei assim, eu posso ajudar, eu sei como fazer isto. Vamos pensar assim, eu era muito jovem, não é? Tinha muito sangue na guerra, ainda tenho hoje, não é? Mas naquela altura se calhar tinha até talvez até alguma prepotência, não é? Tipo, eu sei fazer isto. Mas eu sabia mesmo, porque eu já tinha estado na criação de uma empresa municipal, tinha ajudado, fui a primeira funcionária da empresa, e quando eu saí ela já tinha 30 e tal funcionários, ajudei a criação dos projetos e já tinhas tido essa oportunidade e essa experiência. Tinha feito o mesmo a nível nacional e disse assim, vou enviar uma carta de apresentação e se calhar... Mas eu achava que era muito pouco provável, alguma vez eu nunca tinha pensado em trabalhar para Vila Verde, porque naquela altura sentia-se muito a dificuldade de todos os meus colegas trabalharem em casa, perto de casa. Então eu acho que no meu subconsciente, trabalhar perto de casa era uma coisa difícil. Mas era uma coisa subconsciente. Sim. Lá está, é outra coisa que eu só estou a pensar agora. Sim. Porque não era que eu não quisesse ir trabalhar para Vila Verde, era que simplesmente eu não tinha pensado que isso era uma opção. Sim.
Achaste que não haveria essa oportunidade? Sei, não era uma opção, não tinha colocado. Mas enviei uma carta de apresentação ao Presidente do Conselho de Administração que eu de todo desconhecia, por completo, e expliquei-lhe o que tinha feito e que gostava de saber se eles precisavam de ajuda, se eles queriam ajudar. E na semana seguinte ele telefonou-me a dizer que eu era muito bem-vinda, que era mesmo daquilo que eu precisava. E pronto, eu despedi-me do Instituto de Desporto e fui para Vila Verde. Nessa altura já levei arrasto comigo o Rafa, que é meu marido e que já tinha ido para Lisboa arrastado. Ele tem tido esta atitude maravilhosa de me acompanhar nas minhas loucuras. Se ele tiver as loucuras dele, eu também acompanho nas dele, mas claramente eu sou mais louca do que ele. E claramente ele é suficientemente louco para também deixar os seus empregos, que já o fez várias vezes, e ir comigo. E fez o mesmo, tinha acabado de chegar lá, tinha acabado de começar o seu projeto de trabalho lá e estava bem, ele estava na altura, era diretor técnico de uma das piscinas municipais de Oeiras, e eu disse-lhe, olha, eu vou voltar para Vila Verde, e ele disse, vamos lá. E pronto, e viemos para um novo desafio, outra vez de novo ainda na gestão desportiva, o que era muito giro, porque é que aquilo era engraçado para mim, porque não tinha nada, porque estava a começar, era preciso decidir tudo, era preciso pensar nos regulamentos, como é que ia funcionar, era quase um bebê, não é? Era preciso criar tudo, era preciso inventar tudo, e quando é preciso inventar tudo é só chamar para mim que eu vou. Eu acho muito giro esse momento, e pronto, e fiquei na empresa municipal, passei pela gestão de piscina, pela gestão dos estádios municipais, pela criação de campos de férias, programas para idosos, participei ali em tudo. Quantos anos estiveste lá? Estive até 2013, portanto de 2007 a 2013, e depois em 2013 as empresas municipais passaram por um processo de extinção, e é aí que aparece o calçado. É no processo de extinção, porque há um processo de extinção que foi provocado por uma legislação, e eu decidi que não ia, já tinha 2 filhos na altura, pequeninos, porque eu tenho uma filha com 14 anos e um filho com 12, portanto eles eram bebés nessa época, e então eu não queria continuar, não queria voltar para Lisboa, não queria voltar para Gaia, não queria fazer tudo outra vez, e comecei a fazer experiências, ver o que é que ia acontecer, e entretanto naquele tempo comecei meramente por acaso a aprender alguma. Eu tinha uma sapataria, entretanto abri uma sapataria com a minha mãe, mas mais a título de fazer uma coisa em conjunto, não era suposto ser um negócio. Sim. Isto parece até estranho dizer isto agora, porque é meio estúpido, não é o que eu acabei de dizer, não era suposto ser um negócio. Quando abres uma sapataria é suposto ser um negócio. Mas era mais que calhar uma ocupação para a tua mãe e para tu teres também algum. Mas eu também só sei isso hoje, que quando abrimos uma loja ela é suposto ser um negócio. Eu hoje sei, na altura eu não sabia. Eu hoje sei, quando decidimos criar um projeto, é suposto ser um negócio e é suposto ele dar lucro. Eu hoje sei isso, na altura não sabia, e quando criei a marca a namorar-te, os sapatos, também não sabia. Também foi todo um processo de aprendizagem, mas hoje já sei que é suposto dar lucro e crescer, e é suposto isso tudo. Mas isso era, o meu contacto com o calçado começou aí, simplesmente a comprar calçado. Eu já era muito defensora do português e de Portugal e da Portugalidade, e então uma das regras que eu tentei implementar foi que nós vendêssemos da nossa sapataria, tanto quanto possível, só calçado feito em Portugal. E isso obrigou-nos a ir conhecer fábricas de sapatos. E começou aí o meu contacto com as fábricas. E depois, quando a empresa foi extinta, eu costumo dizer que não fui despedida, fui extinta como os dinossauros. Durante o processo de extinção eu recebi, como eu andava a estudar ali algumas coisas sobre calçado, estas coisas acontecem, é só estar aberto realmente, não sei. Eu andava muito pelo LinkedIn, que era uma rede social muito nova ainda na altura, e pouca gente conhecia, mas eu já estava lá dentro a pesquisar coisas sobre calçado, e nessa época eu comecei a receber perguntas de pessoas completamente aleatórias, de partes completamente aleatórias do mundo, de como é que se podia fazer calçado, se eu sabia uma fábrica para fazer calçado. E eu, na minha boa vontade, andava, como eu estava dentro de grupos, não é? Agora já percebi, o algoritmo fazia com que as pessoas encontrassem a mim, porque eu estava dentro de grupos de calçado. Na altura não sei porque é que esta pessoa aleatória veio ter comigo. A minha primeira cliente é do Reino Unido, é a Natasha, hoje a minha amiga, e a minha cliente até hoje. E foi assim, ela encontrou-me no LinkedIn, fez-me uma pergunta e eu disse, tenho que ajudar esta menina, coitadinha, ela precisa de fazer sapatos e na Inglaterra não vai conseguir. E eu fui à procura de soluções para ela, e nessa época eu nem sabia que existia uma profissão de agente sourcing, porque o que ela estava à procura era de um agente que fizesse sourcing para ela, mas eu acho que nem ela sabia, até porque era a primeira coleção dela. E eu nem sabia que isso era um trabalho
que isso era uma profissão. E hoje é o que eu faço, essencialmente. Com esta empresa Portugal Production. Na Portugal Production. Na realidade, nós temos só uma empresa, é Restival, é só uma empresa, e dentro da mesma empresa opera a Namorar-se, que é uma marca de calçado que tem coleção permanente online, que vos convido todos a irem a ir visitar, e que celebra muito ali o lenço dos namorados como ícone identitário. Esta marca nasce agarrada à promoção de Vila Verde, do território. Também já falo um bocado sobre isso, vou completar só aqui com a Portugal Production, e paralelamente nós temos também a Portugal Production, que é uma agência de sourcing e que vai ter em breve também uma academia onde teremos cursos online dedicados a ajudar marcas novas a descobrirem, marcas estrangeiras, a descobrirem como produzir os seus sapatos em Portugal, portanto, a descobrirem e a aprenderem essencialmente. Ou melhor, o que é que acontece? Nós hoje somos uma agência e temos dezenas de clientes a desenvolver as suas marcas. Só que nós não conseguimos chegar a centenas ou a milhares. Só conseguimos chegar a dezenas, que depois não dá para... Não, isto acaba não dá. E há muitas pessoas no mundo inteiro que têm esse sonho de criar uma marca. E hoje, até fruto da facilidade da internet e de ser relativamente ou aparentemente simples criar uma loja online, é aparentemente simples criar uma loja online, porque criá-la é simples, fazê-la dar lucro já não é assim tão simples. Mas havendo uma série de instrumentos ao dispor dos criadores e dos empreendedores, vamos lhe chamar assim, empreendedoras, são maioritariamente mulheres, as minhas clientes, nós achamos que, e eu particularmente sinto a necessidade de pegar nisto tudo que eu aprendi em 10 anos a desenvolver marcas para outras pessoas e transformar isso num curso que faça com que as outras pessoas que eu não consigo ajudar fornecendo-lhes os serviços consigam pelo menos aprender o que é que têm que fazer e depois irem à procura ou de agências ou contratarem pessoas sabendo o que têm que fazer. Portanto, a Portugal Production vai estar a desenvolver esse trabalho e é isso que eu quero fazer nos próximos 5 anos. É a primeira vez que eu decido, voltando àquilo que eu estava a dizer há bocado, é a primeira vez que eu decidi o que quero fazer e eu acho que estou a ir buscar lá atrás aquilo que eu sempre quis fazer, que é ensinar o que aprendi. E então, eu cheguei lá só que de outra forma, ou seja, não fui para a escola, estou a chegar. Não fui para a escola, não fui professora nas escolas portuguesas. Mas no fundo também estás a contribuir, não é? Sim. Da tua maneira e da tua forma para isso. Quero fazer a mesma coisa agora, mas numa perspectiva que poderá, ou seja, em vez de fazer o ensino dirigido ao indivíduo, fazer um ensino dirigido ao indivíduo que possa criar um negócio, que possa ter uma empresa, que possa realizar o seu sonho e fazer um trabalho mais direcionado a partilhar. Eu não gosto muito de usar a palavra ensinar, porque não sei, se calhar porque como nunca dei aulas não me sinto autorizada a usar essa palavra, talvez, mas pronto, partilhar e partilhar ajudar, a experiência, partilhar a experiência, que no fundo vai ser ensinar aqui alguns caminhos, mas acima de tudo partilhar a experiência com estas pessoas, porque dessa forma elas conseguirão obter outros resultados e conseguirão ter os seus sonhos realizados e fazer as suas marcas de sapatos, e eu ao mesmo tempo vou, se calhar, de facto, realizar aquilo que eu disse à minha professora primária quando tinha 6 anos, que queria ser, que era ensinar. Que era ser professora, e acho que é isso que vai acontecer. Sim. Nancy, tu chegaste a ter alguma formação adicional depois do curso de desporto, ou isto foi tudo baseado um bocado naquilo que tu aprendeste durante o curso, mas também naquilo que foste aprendendo com a experiência? Eu já fiz formação em várias áreas. Para começar, fiz logo a seguir à licenciatura, fiz também um mestrado em gestão desportiva, e isso foi logo imediato. Depois, quando fui para Lisboa, fiz um curso que também me ajudou imenso, que eu fiz só para estudar, porque eu estava viciada em estudo, não é? Porque eu estudava há 7 anos, não é? Consecutivos, e quando fui trabalhar para o Instituto do Desporto, fiquei com uma sensação de ninho vazio, não sabia o que é que havia de fazer ao tempo. Porque não tinhas filhos também na altura? Trabalhava ali das 9 às 5, aquilo acabava e depois, e agora? O que é que eu vou fazer? E eu precisava de estudar, e na altura estava muito na tendência a higiene e segurança no trabalho, e eu descobri um curso de técnico de higiene e segurança no trabalho perto da minha casa, e eu disse, é isto que eu vou fazer. Só que foi outra coisa muito engraçada, porque eram 15 alunos, 14 eram engenheiros e eu de educação física, e eu tive um trabalho imenso a convencer o entrevistador
que eu tinha perfil para conseguir ser aluna daquele curso, porque ele não acreditava que eu ia lá fazer nada, porque é que está aqui a fazer uma pessoa de educação física. O que é facto é que a formação na área, na altura chamava-se Higiene e Segurança no Trabalho, hoje, julgo que hoje se chama mais Saúde e Segurança no Trabalho, sim, mas a regulamentação e eu dei um contributo interessantíssimo ao curso, porque fui pondo aquilo na perspectiva da saúde, do corpo, da pessoa, daquilo que vinha do desporto, acabou por ser... Eu estou aqui a falar bem de mim, não é dizer que eu fui ótima, mas efetivamente eu conseguia ouvir as perspectivas dos meus colegas que vinham das áreas das engenharias, que eram muito mais técnicos, sim, muito mais pragmáticos, e pôr aquilo numa perspectiva humana e dizer, está bem, mas o ser humano também tem... Era sim, muito sim, giro, sim, aquilo foi altamente construtivo e foi um curso de um ano inteiro, aquilo era... Eu ia para lá todos os dias à noite. Mas basicamente eu não queria fazer nada com aquilo, eu não queria ser técnica daquilo. Aprender ou... Bem, eu estava viciada em estudar e eu tinha que estudar uma coisa. Eu sou assim até hoje, eu tenho que ler coisas, eu estou sempre a ler, sempre a estudar, sempre a fazer cursos, eu sou completamente viciada em leitura. E pronto, isso levou-me. E entretanto depois fiz formação na área do marketing digital, também fiz uma especialização no IPAM em marketing, e depois estas coisas foram-se juntando umas às outras. O marketing começa-nos a abrir um bocadinho aqui a perspectiva da venda. A minha mãe e o meu pai tinham uma empresa de comércio, não é? Tiveram uma empresa onde eu aprendi muito, tanto como na faculdade. Eram revendedores de fruta, tinham uma empresa de fruta de revenda. A minha mãe era... O meu pai também era, mas eu falo sempre da minha mãe porque ela é uma senhora com 1,50 m e ela conduzia os caminhões de 30 toneladas, que era uma coisa que naquela época era muito estranho, abrir uma porta de um caminhão e sair uma mini senhora de dentro de um caminhão. Aquilo era muito, não era comum. Ela era conhecida inclusive das brigadas de trânsito por duas razões: por ser a única senhora e porque vinha sempre a excesso de velocidade. Desculpa, mãe, contar, mas ela era conhecida por causa disso, por causa do pé pesado. Agora já não anda, agora já não conduz caminhões, está lá mais por casa, mas efetivamente deixou a sua marca na estrada, porque não havia outra mulher. Agora sim, já há muitas mulheres a conduzir caminhões e autocarros, e já é bastante frequente, mas na altura efetivamente a minha mãe era um ser único. Ela continua a ser um ser único em várias coisas, mas também me deu esse exemplo de não é porque não se costuma fazer que tu não vais fazer, não é? Também me deu muito esse exemplo e aprendi muito sobre, acho que negócio e comércio e relação com as pessoas, e nisso a vender e a carregar à mão caixas de fruta no mercado abastecedor da fruta de Braga de madrugada, muitas vezes até quando eu já era mais velha, antes de entrar para a faculdade. Muitas vezes os meus colegas vinham dos bares à noite, passavam lá no mercado abastecedor para beber um cafezinho e eu já estava a trabalhar. Sim. Às vezes eu até ia com eles e depois eu ia para o mercado trabalhar e eles iam continuar. Passei ali por momentos muito engraçados que ligavam esses dois mundos, não é? De estar no bar e sair à noite com ter que ir trabalhar, e os outros iam continuar. E foi uma aprendizagem maravilhosa. Sim. Portanto, juntamente com estudar, autoestudo, não é? E algumas formações que fui fazendo, claro que obviamente já fiz muita formação também na área do calçado, na área do couro. O Centro Tecnológico de Calçado, que é uma instituição portuguesa que é ligada à formação e treino, tem muita formação online e gratuita, até a maior parte dela. Aliás, acho que toda a formação é gratuita e eu participo muitas vezes nos cursos que eles fazem. E depois o resto nós aprendemos mesmo no chão de fábrica. Sim. Nós aprendemos mesmo com o sapateiro e com a costureira, que no calçado se chama gaspiadeira, mas nós aprendemos mesmo com estas pessoas, é estar lá ao lado delas, mostrar um problema e perguntar como é que eles resolveriam, e é assim que nós aprendemos, e eles sabem muito mais do que muitas vezes as equipas de design das grandes marcas, porque eles resolvem diariamente o problema, eles é que lidam, não é? Lidam diariamente com o problema. E tem sido um aprendizado, e depois eu vinha, isto é muito giro também, porque eu vinha daquele mundo institucional dos senhores doutores e dos senhores vereadores e dos senhores presidentes e dos senhores professores doutores, e quando passei, e senhoras, peço desculpa às senhoras porque só disse senhores, mas vinha muito esse mundo muito formal, e quando passei e eu também era uma dessas, não é? Também me chamavam isso de doutora e de professora e de não sei o quê, e quando eu passei para este mundo mais industrial, eu sentia uma liberdade enorme, porque ninguém me perguntava de onde é que eu era, quem que é que eu era formada. Sim. Só me chamavam pelo nome, até hoje, não é? Me chamam pelo nome. Às vezes chamam-me Dona Nancy, que é uma coisa que eu acho um piadão, porque eu digo-lhes sempre que não sou dona nem do meu sangue, quanto mais se eles precisarem eu tenho que dar. Mas até essa relação é muito mais leve, muito mais protocolar, próxima, não é? Muito mais próxima.
E às vezes eu tenho assim uns flashes de me lembrar assim, porque houve uma época que eu fui desafiada a continuar os estudos e fazer doutoramento pela minha querida amiga Maria José Carvalho, que ela queria muito que eu fizesse doutoramento. E depois eu arranjei uma desculpa ótima, engravidei e disse não dá. não dá. Cortou mal pela raiz. E não dá. Porque na realidade eu não ia me sentir, porque eu vejo muito ali aquela imagem da mesa do júri de umas provas de mestrado, de umas provas de doutoramento. Para mim aquilo é muito protocolar. Sim. é muito não tem os graus de liberdade que eu preciso da minha vida. E pronto, e de facto não fui, arranjei a desculpa certa, que foi engravidada a Bruna. E não fui, mas pronto, mas continuei sempre a estudar e até hoje estudo, tenho sempre livros diferentes, leio 3 ou 4 livros ao mesmo tempo porque, pronto, sei lá, porque sou inquieta. e sim, fui fazendo sempre e faço sempre formação complementar porque ela é muito importante, porque senão também depois não sabemos como é que havemos de resolver os problemas, sim. Porque os nossos clientes sabem muito menos do que nós, particularmente estes que vêm ter com a agência, sabem muito menos do que nós e portanto... Tens que os ajudar, Tenho que os ajudar. É para isso que eles me pagam. Sim. Para lhes ajudar. Nancy, uma última questão. Ainda tinha aqui mais uma, mas acho que já foste respondendo ao longo da entrevista, que era se a FADEUP, não é? O FECDEF, na altura, te preparou de alguma forma para o teu atual trabalho. Tu já foste dando aqui alguns inputs durante a entrevista, mas no fundo tu foste buscar muita coisa àquilo que foi o teu curso. A FADEUP preparou-me para tudo. Particularmente do ponto de vista da gestão emocional, vamos lhe chamar assim. A prática desportiva, o desporto per si e a experiência da ação mesmo, da prática, de nos colocarmos constantemente em desafio, o desafio de conseguir fazer um mortal, o desafio de ouvir o professor Botelho dizer que aquilo que ainda não estava bem. Poderíamos fazer um podcast inteiro só dedicado ao professor Botelho. O desafio de ter que fazer uma corrida num determinado tempo, o desafio de ter que nadar um determinado número de piscinas, e o conforto dos colegas e as palmas. E o desporto per si tem um impacto, a meu ver. Este desporto a este nível, não estou a falar do desporto de alta competição porque isso seria também outro assunto, mas tem de facto um impacto na nossa capacidade de gestão emocional. Os conteúdos da faculdade, que muitas vezes na altura eu não entendi muito bem porque é que alguém me obrigava a saber aquilo, mas depois dou por mim a citar coisas que os meus professores me ensinaram e me disseram na altura que aquilo fazia sentido. Inclusive há uma frase que eu nunca me esqueço, que vem da sociologia, que é: o desporto é um fenómeno social total. Eu nunca mais me esqueci dessa frase, e às vezes eu uso essa frase em contexto que não tem nada a ver com nada, ou frases como do Pedro Sarmento também, do professor Pedro Sarmento, que é ele costumava dizer muitas vezes: o terceiro mundo começa onde acaba a manutenção. Ele referia-se à manutenção das instalações desportivas, e eu utilizo esta frase, ou seja, com estes pequenos exemplos, há muito do conteúdo, se nós soubermos levá-lo connosco, tem aplicação em tudo que nós depois fazemos. Não importa o que nós vamos fazer, não importa o que nós estamos a estudar, não importa. Para mim, o que é relevante, e eu acho que atualmente as famílias sofrem muito na preparação dos jovens para escolherem o curso que vão fazer, porque a amplitude de escolha é tão grande que não há ser humano possível que consiga saber o que é que deve fazer. É impossível, não tem como acertar, a não ser aquelas pessoas que já nascem a dizer: eu quero ser médico, porque há pessoas que nascem com essa missão. E esses, de facto, pronto, já não é preciso sequer ajudá-los porque já têm essa... Mas quando os nossos filhos, e eu estou a passar essa fase agora, os meus filhos são adolescentes, quando os nossos filhos não sabem, não têm uma missão definida, é praticamente impossível ajudá-los, só vai na fé. Estuda coisas que gostas, que te divertem, e mantém-te com o espírito aberto à aprendizagem, e depois é um mundo a acontecer e tu a fazer as coisas, porque realmente não tem, eu acho que eu não podia ter feito um curso melhor, e sinto-me, já disse há bocado e digo novamente, a fase em que eu estive na faculdade foi uma fase específica daquela escola, de muita mudança para melhor,
com um corpo docente incrível, muito dinâmico, eu já disse isto há bocado, e isso marcou-me muitíssimo, porque eles de facto traziam uma energia que qualquer jovem de 18, 19, 20 anos precisa, e que se calhar se a faculdade estivesse naquela altura numas instalações mais pesadas, com um corpo docente já muito catedrático, vamos chamar assim sem cometer nenhum erro, seria diferente, o impacto seria diferente. Portanto, mudou a minha vida para muito melhor, e eu faria exatamente o mesmo curso hoje, exatamente na mesma data, exatamente com as mesmas pessoas, se fosse possível. Tudo novo. Tudo novo, fazia tudo outra vez. Nancy, uma última mensagem, que estamos já com o tempo assim muito contadinho, uma mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Universidade do Porto. Há uma mensagem que eu gostava muito em particular de transmitir. Vou tentar fazer isto muito rápido. Sempre que eu encontro os meus colegas que estão na escola, alguns deles, obviamente não todos felizmente, mas alguns deles manifestam uma espécie de cansaço com o que estão a fazer. E dizem, porque já estão há muito tempo a fazer a mesma coisa, porque whatever, não interessa. Mas manifestam, e vêm manifestar isso a mim, porque têm uma visão de que eu faço coisas diferentes e de alguma forma manifestam isso com alguma, vou arriscar tudo, com alguma admiração pelo meu... Peço desculpa por usar... Bom, e eu queria dizer isto, porque eu já disse isto a algumas pessoas, e eu queria dizer isto com toda a clareza. Eu já fiz muitas coisas em muitos momentos diferentes e não dói nada. É só fazer em vez de só pensar. E as pessoas passam, penso eu, muito tempo a pensar no que gostariam de fazer, e entretanto a vida passa. E passaram a vida toda a pensar no que gostariam de fazer. Bem, na pior das hipóteses, o que é que pode correr mal? Qual é a pior coisa que pode acontecer se tu experimentares fazer alguma coisa, nem que seja em paralelo? Se não mexeres, se não fizeres nada, vais passar a vida a desejar fazer outra coisa, e entretanto estás velho. Então, esta era a mensagem que... Nunca é, mas agora não sei o quê, já é tarde, mas agora não posso sair da escola porque não sei o quê, mas agora... Não há mas agora está dentro da nossa cabeça. Sim. Agora é basicamente... Agora é o momento, não é? Agora já é tarde. O momento era há 5 segundos atrás. Então, obviamente que não estou a dizer para largarem tudo o que estão a fazer, o que estou a dizer é para fazer algum trabalho de mindset. Usar eternamente desculpas não vai melhorar. não vai melhorar. Portanto, era uma mensagem de que é possível, e há pessoas que podem ajudar, e recorram ao network, recorram aos colegas, recorram a consultores, mas façam alguma coisa se estão realmente a sentir-se incomodados com o que estão a fazer. Mexam-se. Mexam-se. Voltamos nós. Exato. Obrigada, Nancy. Nada. Obrigada. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.